Vamos insistir um pouquinho mais no conhecimento da política. Será que será direito internacional? Será ciência política? Será o direito constitucional? A Constituição mais direito constitucional? Ou vamos compreender como foi montado o Estado brasileiro? Como foi montado o Estado brasileiro, nós já explicamos no vídeo anterior. Agora vamos falar um pouquinho de acesso. Acesso ao social, acesso à educação, acesso à saúde, acesso aos bens, à riqueza desse país. Quem que tem o acesso à riqueza desse país? O intelectual, de início, não tem acesso a nada. O fato da pessoa ser intelectualizada não o autoriza a acessar as riquezas desse país. Pelo contrário, são pessoas excluídas. Então há um contrassenso entre o início, quando se dá educação de qualidade para os filhos daqueles que detêm o poder econômico, e depois, acessado o poder econômico, o poder político, o poder social, são os poderes que têm maior valia no sistema brasileiro. Não é o intelecto, o grau intelectual. O intelectual, costuma-se dizer que ele morre de fome. Né? E nós temos aí também a classe de cientistas, que são contratados por outros países a preço de ouro, porque a nossa pátria os desampara, os despreza, e faz o mesmo com o intelectual. Então, quem é que tem acesso ao poder? Mas antes disso daí é preciso de estudar um pouquinho a estrutura de poder. Há famílias que têm acesso secular ao poder no Brasil, sem discutível, certo? O que se vai se discutir aqui é a possibilidade de dar acesso a outras pessoas. Outras pessoas precisam de acessar o poder. Quem são essas outras pessoas? Pessoas que são às vezes criticadas lá no ensino fundamental, no ensino infantil, quando se fala em acesso ao conhecimento científico por essas crianças aí, porque ele tem lá um conhecimento vulgar, quando entra na escola vão progredindo, certo? Esse acesso aí é negado às pessoas de menor condição econômica, atribuindo que não tem condição intelectual, que tem dificuldade para aprender, enquanto a outros se oferece toda a carga de conhecimento científico. Aí está o nascer dos dominantes das classes social, econômica e política. Então nós temos aí, na classe econômica, o poder vai trocando de mão de forma bem tímida, porque as famílias mantêm as riquezas e isso daí vai se propalando, vai seguindo uma sequência. Não sendo diferente na política, certo? Onde o poder, na verdade, o filho, o neto, o bisneto e por aí vai. Famílias dominam a política nacional. E social aí para deixar bem claro o direcionamento que os detentores do poder econômico dão à ideologia social no Brasil. Qual que é essa ideologia? A ideologia de que deverá persistir um determinado prestígio a determinadas classes. A gente não pode, em momento algum, comungar com essas ideias aí absolutistas em se tratando de política, de manutenção do poder, de perpetuação desses poderes aí nas mãos de poucos. Porque tantas pessoas boas não são aproveitadas por nenhum dos poderes. Por quê? Qual que é a razão de tanta e tanta inadequação, ou tantas e tantas inadequações, certo? A pessoa menos prestigiada em todos os sentidos aí, seja econômico, político e social,
mesmo que ele atinja o conhecimento, que ele se esforce, que ele tenha o quê? Esse esforço pessoal, as oportunidades se abram e ele consiga acessar o poder, mesmo assim ele não consegue ascender ao poder. Isso é próprio de país terceiro-mundista, onde se preserva esses poderes aí. E há também, que a gente está assistindo aí, tentativas de mudanças. Ninguém quer mudança. Uma mudança aí de classe social e econômica é complicada. Por quê? Porque eles tentam depor a pessoa do poder e conseguem depor a pessoa do poder por influenciar a classe popular, certo? Chamada massa. A massa se sente influenciada nessa situação aí e acaba sendo o quê? Sendo aquela que atende aos anseios da classe dominante. A classe dominante aí é a classe política, a classe social e a classe econômica. Isso é fato. E nessa perspectiva de mudança, há muitas tentativas de se fazer isso daí. Mas a história vai se repetindo. A gente assiste a repetição da história, ou seja, aqueles que tendem a fazer alguma mudança vão atrás de familiares dele para tentar denegrir a imagem, vão atrás de posicionamentos políticos, posicionamentos pessoais, situações, certo, que acaba denegrindo a imagem, porque na verdade só existiu um perfeito na Terra, foi Jesus Cristo, certo, que era Filho de Deus, e ele fez o que? Mesmo assim ele andou quebrando algumas bancas que tentavam vender dentro da igreja. Então se pegar só aquele ato dele isolado, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma situação de uma pessoa que está tentando o quê? Destruir o patrimônio alheio, se for juridicamente analisado aqui. Então, nos poderes legislativo, executivo e judiciário, há uma repetição, certo? Se repete, ou se você conseguir acessar esse poder, você repetir o modelo anterior, essa repetição de modelos. Nós não podemos, como eu disse, ser coniventes com tal posicionamento, pelo menos trazer um esclarecimento aqui, trazer esse conhecimento que lhes falta, certo? O poder precisa de ser o que mudar de mão para a gente acabar com as regalias. Veja bem, quem exerce o poder, o quanto de regalias tem, qual que é a diferença entre um deputado norueguês, um deputado sueco e um deputado brasileiro, um senador de qualquer lugar do mundo e um senador brasileiro, um presidente de qualquer lugar do mundo e um presidente brasileiro, os ministros das cortes internacionais de algumas cortes de alguns países e os ministros brasileiros. Há diferença entre eles. Quem que paga essa conta? Será que essa conta é colocada na mesa? Por quê? Porque no Brasil é tudo em grandes proporções. Será que está certo isso daí? Será que está errado? Então, essa estrutura toda econômica, social e política, ela vem de geração em geração. Ela vem sendo passada para ninguém romper com essa sequência de geração em geração. Esse poder, então, ele é mantido nessa sistemática aí. Ninguém ganha nada socialmente com essa estrutura de poder. O que eu digo socialmente ganhar alguma coisa? O dinheiro público deve atender a todos, não atender a quem exerce o poder, ou ele ter padrão de salário internacional, enquanto os internos não têm. Essa estrutura, esse endeusamento dessas pessoas que exercem o poder. Isso precisa de acabar, isso não vai acabar. A gente só está dando aqui uma compreensão disso daí. Como que se deve entender essa estrutura de poder. E quando acessar o poder, se você tentar fazer alguma coisa contra, alguém pede para você ir para casa, que aquilo ali não é seu lugar. Você não entende que precisa dar uma continuidade. Então, a ideia aqui de continuidade política por conta de uma manutenção da classe social, política e econômica. Esse era o vídeo.